Pega aí o material, vai, gente, vamos, força, corda, vai, vai. É, Eu parei em Khrushchev, dá uma olhada, e eu tinha falado do Pacto de Varsóvia. Eu falei só para vocês copiarem o Pacto de Varsóvia e eu falei o que que era. Eu já falei o que que era, né, na aula de... Só para copiar, né? Mas na aula de Guerra Fria eu expliquei para vocês o que que era o Pacto de Varsóvia, né? Só para vocês entenderem, tá? Só para vocês entenderem. O Pacto de Varsóvia ele foi uma resposta à OTAN. A OTAN foi criada em 1949, né? E aí, o que, que acontece? A ideia era criar o Pacto de Varsóvia, ou pelo menos uma organização militar, logo após a OTAN, né? Só que o Stalin estava no poder na época, ele brecou o Partido Comunista e falou: não, não vou criar a organização militar, que se eu criar uma organização militar do lado socialista, a gente vai gastar muito, tá? Nós vamos atuar muito mais que o lado capitalista, a OTAN vai atuar muito menos. E ele estava bem certo. O Stalin morreu em 53. No ano de 55, já no governo do Khrushchev, nós temos a criação do Pacto de Varsóvia. Tá? Quer dizer, foi só sair o Stalin, colocar um cara mais maleável, né, menos autoritário, e aí empurrar a organização militar para o cara e falou, ó, cria, certo? Ele foi lá e criou. E o Stalin, mesmo morto, estava certo. Tá? 1956, um ano depois do Pacto de Varsóvia, foi o primeiro ano de ação do Pacto de Varsóvia, tá? Na Hungria. Tá? E aí foi. Atuou na Tchecoslováquia, atuou em tudo quanto é país socialista, porque esses países eles tinham movimentos contra os governos comunistas. Tá? Então, relativamente, né, no caso aí, o Stalin estava certo. Fechou? Pode colocar o próximo. Não vamos pôr nada de Pacto de Varsóvia porque eu já tinha falado isso em Guerra Fria, tá? Então, ó, pode copiar o próximo item. 1959, 1960, questão sino-soviética. Questão sino-soviética. Oh, só uma notícia, vai, boa. Boa sim, né? Relativamente boa, né? Além da saída do Weintraub, né, ontem. De acordo com os estudos da própria OMS, houve uma desaceleração dos casos no Brasil. Não houve diminuição, houve, né, uma queda no aumento. Continua aumentando, só que está aumentando num volume menor. Né? Espero que não exploda de novo. Oi? Não. Então, ó, é o seguinte, vamos por partes. As faculdades, elas estão pensando em jogar o conteúdo online até o final do ano, certo? Então, a USP já, então, a USP já declarou que só vai ter aula presencial ano que vem, tá? O ensino público, né? Agora esquece faculdade, ensino público, certo? O ensino público, eles estão trabalhando a hipótese de ainda retornar esse ano. Só que vai depender de cada estado, entendeu? Você tem a medida vinda do governo federal e aí os estados eles vão determinar se vai ter retorno esse ano ou não, tá? Pelo que eu li, o estado de São Paulo ele tem uma tendência a ter um retorno já em agosto. Tá? Eles estão pensando ainda como seria esse plano. Tanto é que o Dória falou que vai dar uma declaração na semana que vem para falar, né, como vai ser a elaboração desse plano. Se os estados decidem isso, né, eles têm autonomia para decidir, o município também tem autonomia para decidir. Aliás, o município vai decidir de acordo com o estado, tá? Mas aí o município ele pode fazer rodízios, tudo, mas isso no ensino público, certo? O ensino particular é diferente, entendeu? O ensino particular ele pode teoricamente, né, controlar quando que ele quer voltar, desde que esteja de acordo com o governo do estado,
uma medida do Estado. Se o Estado falar, ó, o ensino particular ele pode voltar a partir de determinada data, de acordo com as seguintes regras, assim, 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 aí o ensino particular pode voltar. Eu duvido, tá? Aqui é a aposta minha. Eu duvido que vocês vão ficar com aula online até o final do ano. Eu duvido, certo? A pressão vem de todos os lados. Vem pressão de professor, vem pressão de direção, vem pressão de pai, vem pressão de aluno, tá? Então, eu acredito que haja um retorno no segundo semestre para a escola particular. Ainda mais que a gente tem que estudar cada caso. Uma coisa, por exemplo, é o SEB, aqui em Ribeirão, que tem 50 alunos numa sala de aula, tá? E tem, sei lá, 10 salas, 8 salas, né, de primeiro, de segundo, que é uma escola grande. A outra é a escola de vocês, que tem 4 salas de ensino médio, certo? Se fosse para adotar um rodízio na escola, lá no Logos, eu concordo que um rodízio seria muito fácil, né? Pega a sala de vocês, divide em duas salas, uma parte vem, sei lá, na segunda, a outra vem na terça, e vai revezando, entendeu? Aqueles que não vieram assistem o conteúdo online, aqueles que não vieram no outro dia assistem o conteúdo online, e vai dando para equalizar. O que eu acho é que ensino fundamental vai ser difícil retornar, tá? Por quê? Porque o ensino fundamental é mais difícil você controlar a criança. É muito mais fácil você controlar adolescentes que estão aí no ensino médio, tá? Eu acredito que até o nono ano é mais fácil. Agora, oitavo, sétimo, infantil, então, eu acho muito difícil. Não sei como que seria, tá? Não sei qual que seria o plano, entendeu? Mas o ensino médio eu acho que é mais tranquilo uma volta, tá? Então, assim, não é que vocês vão ter conteúdo online até o final do ano. Eu duvido, eu duvido. Eu tô apostando mais ou menos ali, estourando terceira semana de agosto. Estourando, estourando, tá? Eu acho que até retorna antes. Beleza? Pode ser, ô Malu, dependendo, né, do que está acontecendo no Brasil. Entendeu? Se, por exemplo, o que está acontecendo. A gente tem que pensar que nós estamos em junho, né? E vamos pensar o seguinte: de junho até agosto, nós temos julho, agosto. A gente tem 2 meses, tá? 2 meses até agosto, 2 meses cheio praticamente, né? Aí o que que a gente tem que pensar? Se pegar todos os casos que aconteceram no mundo, por mais que o controle tenha sido demorado ou não demorado, alguma coisa foi feita. No Brasil está sendo feita uma quarentena muito porca, a gente sabe disso, tá? Mas, ou bem ou mal, deu um resultado, tá? Explodiu o número de casos, mas deu um certo resultado, né? Se de repente você conseguir segurar mais um pouco, né, esses casos diminuem e você tem uma transmissibilidade menor. Desafoga leito de UTI, desafoga o hospital, você consegue voltar mais ou menos a uma normalidade, tá? Uma coisa que eu vou falar daqui da cidade de Ribeirão, ela teve um crescimento de casos muito elevado no final da semana passada e essa semana, tá? Pessoal, a cidade tá vazia. O pessoal ficou com medo, literalmente, tá? Por um lado, acaba sendo bom para a população que né, tá circulando e percebe, fala, porra, né, explodiu os casos aqui em Ribeirão. Então, deu medo na população, né? Acho que se conscientizou, acho que caiu na real, entendeu? Então, assim, é, eu acredito que daqui a 2, 3 semanas, talvez aqui em Ribeirão tenha uma queda, né, dos números, tá? Então, tem que analisar por regiões. O estado de São Paulo é enorme, o estado de São Paulo é o tamanho de um país, tá? Então, você tem que fragmentar por região. Falar do Brasil ainda, você não pode pegar um caso, sei lá, do Rio de Janeiro, que está crescendo e mesmo assim abriu, né, e pegar um caso do Rio Grande do Sul que está controlado. Ah, mas eu vi que estava crescendo. Vai crescer, gente. Vai crescer. Na Alemanha está crescendo, na Itália está crescendo. Só que o crescimento é controlado. A questão não é não ter infectados. Vai ter infectado. Tá? Vocês têm que pôr na cabeça isso. A população vai se infectar. A questão é, se ocorrer a infecção, tem hospital para atender. Esse que é o ponto. Tá? O ponto é esse. Não é evitar a transmissão, é impossível. Só uma vacina. Só um negócio, né, mais sério. Entendeu? Remédio. Enquanto não sair, vai ter infectado, vai crescer o número. Certo? Beleza? Mais alguma dúvida? Só isso, gente?
Tá, mas ó, pensa assim, a realidade da escola de vocês é diferente. É uma escola menor, é uma escola que daria para ter um retorno controlado, tá? Não acho que é um retorno como era antes, mas é um retorno com aula presencial, que eu já acho que funciona muito mais, né? Acredito que todos devem pensar assim. Certo? Bom, vamos lá, gente. Coloca então, questão sino, sino é de chinês, tá? Soviética da URSS. O que foi que aconteceu? Entre 59 e 60 houve o rompimento das relações China-União Soviética. Por quê? O Mao Tse-tung, que assumiu a China 10 anos antes, 1949, ele queria que a União Soviética ela fizesse o intercâmbio, né, do uso da energia nuclear lá na China. Pô, eu queria pegar, né, a tecnologia, saber como é que vocês produzem, tudo que eu quero produzir aqui na China. O Khrushchev e o Partido Comunista falaram não. Uso de energia nuclear só pela União Soviética. Nenhum país do eixo socialista, além da União Soviética, usará energia nuclear. O Mao Tse Tung era igual ao Stalin, extremamente autoritário. O que o Mao Tse Tung fez? Rompeu com a União Soviética. Tá? Isso aqui foi foda porque a China é uma potência, né? Aqui nos anos 60, pessoal, só para ter uma noção, a China possuía mais ou menos 600, 650 milhões de habitantes, tá? Era muita gente. Então a China poderia, né, e era um bom parceiro da União Soviética. Quando você tem o rompimento China-União Soviética, a União Soviética ela vai caminhar literalmente sozinha, tá? E aí é foda, o peso para a União Soviética é muito alto, certo? Então puxa uma setinha de questão sino-soviética, escreve assim: rompimento, rompimento das relações, rompimento das relações China barra URSS. China barra URSS, vírgula, devido ao não apoio devido ao não apoio soviético ao não apoio soviético ao programa nuclear chinês. Programa nuclear chinês. Certo? Beleza. Próximo. Pode por aí, ó. Coexistência pacífica. É uma ideia que o Khrushchev desenvolvia, tá? Coexistência pacífica. Tipo um pensamento dele. Ele pregava essa ideia. Pessoal, não ia dar para eu viajar de jeito nenhum. Ontem saiu uma medida da União Europeia que as fronteiras, né, entre os países estariam abertas, né? Cidadãos europeus podem circular livremente, né? O Acordo de Schengen lá, que eu já comentei com vocês, né, voltou a funcionar. Canadense, australiano, neozelandês, né, até americano pode viajar para país da União Europeia, desde que, né, seja feito aí testes e tal. Só que brasileiros restritos de entrar na Europa. Não pode entrar na Europa, por causa da situação que está aqui no Brasil. Eu já cancelei minha viagem, não ia dar para eu viajar de jeito nenhum. Mas supostamente, né, se eu quisesse tentar, eu não ia conseguir, né?
Maravilha. Oi? Brasileiro ainda não. Pelo que eu vi, ainda não. Só se você tiver, por exemplo, se você tiver no Brasil, só que se você tiver a nacionalidade, né, a descendência, alguma coisa ligada com algum americano. Aí eles vão te analisar, talvez eles te coloquem em 14 dias, né, para ver se manifesta algum sintoma. Não manifestou nada, fez o teste, não deu nada, você entra, entendeu? Pois é. Pessoal, o que é a coexistência pacífica? Ó, coexistência. Na ideia do Khrushchev, né, os dois países, as duas superpotências, Estados Unidos e o RSS, lembrando que a gente está falando de Guerra Fria, né, elas poderiam coexistir sem se atacar, tá? De maneira pacífica. Seria esse o pensamento dele. Tipo, cada um tem espaço, tá? Na sua área de atuação. Eu não te encho o saco, você não me enche o saco. É meio estranho ele falar isso e acontecer a crise dos mísseis, que a gente já viu, tá? Mas, né, ele defendia essa ideia. Então pode por aí. Coexistência pacífica. Defesa é tipo um pensamento dele, tá, gente? Defesa de que as duas superpotências. Defesa de que as duas superpotências, Estados Unidos e o RSS. Tô calmo. Defesa de que as duas superpotências, Estados Unidos e o RSS, poderiam coexistir, poderiam coexistir pacificamente poderiam coexistir pacificamente sem o uso sem o uso de seus arsenais. Ai, vontade de espirrar. Sem o uso de seus arsenais bélicos. Sem o uso de seus arsenais bélicos. Certo? Essa é a ideia. O Khrushchev ele ficou conhecido, né, por essa ideia da coexistência pacífica, né, que no período que ele estava no governo da URSS, ele aplicou uma distensão. Distensão seria um relaxamento, né, dessas relações tensas entre o RSS e Estados Unidos. Não é bem isso que aconteceu devido à questão da crise dos mísseis, tá? Mas se a gente for ver, ele se envolveu em poucas polêmicas. A maior delas foi a crise dos mísseis, tá? Ficou pouco tempo, né, mas se envolveu em poucas polêmicas. 53, 64, 53 é o final, tá, da Guerra da Coreia. 64 é o início da Guerra do Vietnã, quer dizer, ele não pegou nenhuma dessas guerras, tá? Ele entrou quando a Guerra da Coreia acabou e ele saiu quando a Guerra do Vietnã começou, tá? Então ele não pegou esse período, né, de guerras. Ele pegou né, uma, uma tensão que foi a crise dos mísseis, beleza? Bom, no governo do Khrushchev foi construído o Muro de Berlim, tá? Lembra que eu falei para vocês? Oi? Como assim? Acabei de falar com a Essência Pacífica. Espera aí que eu não anotei a sua presença.
que é? Será que entrou mais alguém aí, pessoal? Caralho, tem tanta coisa aberta aqui que eu não sei nem o que eu procuro. Vixe, entrou, gente. Pera aí. Tem dois Caio. Lohane também não, pera aí. Lohane. É. Ô, o João não entrou mesmo, hein? O que será que aconteceu? Alguém manda mensagem pra ele, vê se ele tá. Vê se ele tá vivo. Falou, João. Tá tudo bem aí? Ô, ô Pedro. Ô Pedro, mandou aí? Copiou? Pode ir? Ó, então, pode por aí. Muro de Berlim, 1961. Foi construído, lembra, pela parte oriental da Alemanha, tá? E a grana para construir o Muro de Berlim veio da URSS, certo? 1961. O Muro de Berlim, ele é considerado o marco maior assim, né, mais significativo da Guerra Fria, porque ele representou uma divisão de uma cidade, né, que já estava dividida, mas não tinha uma barreira física. E aí, de repente, você coloca uma barreira física proibindo o fluxo, né, tanto de um lado quanto de outro, certo? Então, ele foi, por isso, muito simbólico. Tanto é que ele representou o fim da Guerra Fria, a queda, né, do Muro de Berlim, tá? Muro de Berlim a gente já falou, quando eu comentei com vocês sobre a conferência de Potsdam, né, que houve a divisão de Berlim, aí eu falei para vocês que em 61 houve, né, a construção do muro, tá? E por fim, ainda no governo do Khrushchev, pode colocar aí em 1962 a crise dos mísseis. Também já vimos. Crise dos mísseis a gente viu numa aula de atualidades, não foi, gente? Se não me engano. Aquela aula de Cuba e Estados Unidos, não foi? Tá. Isso. Só coloca aí então a data e o ocorrido. Beleza? Cara, ontem voltou o Campeonato Carioca. Que loucura. Flamengo jogou ontem. E o retardado aqui assistiu, né? Fanático assistiu. Eu não acho errado voltar ao futebol brasileiro, não. Desde que seja sem público, com todos os jogadores testados. Não, sem público. Ó, oi? Não, jogaram sem máscara. Só os que estavam no banco de máscara. Mas ó, na minha opinião é o seguinte: Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, futebol brasileiro tem que voltar, tá? O que eu defendo? Testes em todos os jogadores, todos. Foi feito isso na Europa. As federações aqui no Brasil, elas têm grana. Os clubes têm grana para pagar, muitos têm, entendeu? Testa todos os jogadores. Põe, né, um cercamento. Vixe, tô vendo. Põe um cercamento nos arredores do estádio para não ajuntar torcedor retardado, né, que vai querer ir lá. Então põe um cercamento, põe uma polícia lá, como se fosse num dia de jogo, sempre teria polícia, entendeu? Coloca ali para evitar juntar torcedor e toca o barco. Não tem por que não ter. Se não tiver público, se testar os jogadores, não tem por que, é que nem na Europa. Mesma coisa, na Europa aconteceu isso também, ué. Ué, voltou ao normal, entendeu? Então, eu não acho que não deveria ter. E outra coisa, pessoal, vamos pensar o seguinte: brasileiro é fanático por futebol, brasileiro é fanático pelo seu time. Se o time estiver jogando na TV e ele estiver assistindo, ele está em casa, ele não sai para rua. Entendeu? Então tem essa ainda. Eu ainda acho que o futebol é uma forma de conseguir segurar a pessoa de sair de casa. Eu acho que controla um pouco. Enfim, não, eu não vi nenhum.
Não vi nenhum, Vitor. Eu não gosto de ver jogo que já foi, porque eu sei o resultado. Não vi nenhum. Tava, nossa, acho que foi, é, foi, foi a pior fase da quarentena. É, nenhuma graça. Pra mim foi a pior fase da quarentena. A pior fase de eu não ter futebol. Agora que voltaram, né? Alemão, italiano, espanhol. Nossa, agora eu tô tranquilo. Pode ficar mais um mês em casa, 2 meses em casa que tem futebol pra ver. Ó, colocaram aí crise dos mísseis. Pessoal, o Khrushchev, ele se saiu mal na crise dos mísseis, lembra? Eu comentei com vocês, né? Quem cedeu para a retirada dos mísseis foi ele, foi o Khrushchev. O Kennedy bateu o pé. E aí começou, né, a desinstalação em Cuba e o Kennedy seguiu e fez a desinstalação na Turquia. Tá? O Partido Comunista considerou a ação do Khrushchev covarde e tirou o Khrushchev do poder. Foi o único, tá, líder da URSS que não completou não, né? Não governou até a morte, tá? Foi o Khrushchev. Bom, no lugar do Khrushchev, nós tivemos o Brezhnev. Governou de 64 até 82, morreu. No lugar do Brezhnev, entrou em 82 o Yuri Andropov. Governou até 84, morreu. Em 84, entrou Konstantin Chernenko, governou até 85, morreu. Tá feia a coisa, né? E aí entra o Gorbachev, tá? Ah, mas o Gorbachev ele não saiu quando morreu. Não morreu ele, mas morreu o RSS, né? Então não foi, né? Foi um fato, um caso à parte, tá? Coloca aqui então isso aqui, ó, gente, só para vocês saberem quem são esses caras. São menos significativos, tá? Exatamente porque a União Soviética já estava num processo completamente de decadência, tá? Copiaram? Ou, copiaram? Lerdeza. Ai, ai. E eu que recebi convite para ser padrinho de casamento. Tomar no cu, viu? Ter gastar dinheiro. Não, o cara é irmão meu. Fiquei feliz tudo, mas eu vou ter que gastar, né? Eu fiquei meio, eu fiquei meio ganancioso nessa quarentena. Eu fiquei ganancioso nessa quarentena. Tô, hein? Vixe, essa semana, caralho, ações do Magazine Luiza me renderam só de ontem para hoje R$ 500. Então, geladeira, tá barata a geladeira, viu? Vai lá ver. Não, não posso reclamar. Essa semana foi boa. Ações foram boas. Oi, oi, Laís. Que bagulho, eu não vi. O que eles falaram? Não, tem mais de 130. Tem mais de 130 vacinas. Por isso que eu falo, vacina vai ter, tá? Vai ter, por exemplo, vacina que vai sair no ano que vem, vai ter vacina que vai sair esse ano, vai ter vacina que vai sair daqui a 2 anos. É bom ter um monte de teste de vacina, porque as que estão em teste agora, mais avançados, né, são aquelas que eles estão pensando já para setembro, vai? Seria mais ou menos isso, agosto, setembro. Essas mais avançadas, elas estão com uma promessa de imunidade por um ano. Legal, imunidade por um ano você já resolve muita coisa. Agora, tem umas mais avançadas que eles estão garantindo tipo imunidade de 3, 4 anos. Entendeu? Então,
Se sai essa de imunidade por um ano, aí daqui a 2 anos sai uma que você tem uma imunidade de 3, 4 anos, ok. Você consegue segurar, entendeu? Uma só já segura. Então, essas três aí que a Laís falou, que estão mais avançadas, eles estão prometendo para esse segundo semestre. É negócio para todo mundo, gente. Eles estão avançando muito nisso, entendeu? Não é negócio ficar todo mundo fechado ou com restrição, entendeu? Sem viajar, sem turismo. Tem muito país que vive de turismo, né? Imagina na Grécia, lotado de turista no meio do ano agora, que é verão. Não vai acontecer isso. E a Grécia precisa de grana, porque é só turismo. Entendeu? Então, ou eles acham uma vacina até esse, sei lá, agosto, setembro, né? Ou a coisa só piora, gente. Então, é negócio sim, ter uma vacina. Eu acredito que esse ano, eu acho que até setembro no máximo sai. Não vai demorar muito não, tá muito avançada. Sem contar que o tal remédio, né, aquela dexametasona lá que eles falaram, se ele realmente ele der uma tiver conseguir é, levar uma queda da mortalidade, também já é ótimo, que você desafoga o hospital. Então, se o paciente fica em estado crítico, ele toma esse negócio, ele não morre. Ele consegue se curar, entendeu? Então já é outro ponto bom também, né? Vai sair, gente, certeza. É chato, a gente fica ansioso, né? Mas vai acontecer. Que vai acontecer, vai. Copiaram aqui, pessoal, agora? Fechou por hoje? Beleza? Sim? Paramos então.